Olá, pessoal do canal do Professor Fabinazzi. Estou aqui para trazer mais uma aula, instrução número 20 de 2020, da Prefeitura de São Paulo. E se você quiser colaborar com o canal, tem aí o Valeu, tem aí os contatos, Também tem os cursos que eu gravei, aulas para os concursos aí de São Paulo. Vou deixar todas as descrições aí no vídeo para você. E toda vez que você compra alguma coisa, você colabora com o canal, Então, vamos lá, para a gente continuar fazendo esse trabalho aí. Essa instrução normativa, ela estabelece os procedimentos para comunicar ao Conselho Tutelar, à Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência de bebês, crianças e adolescentes na rede municipal de ensino de São Paulo, Então, é importante porque eu até coloquei, isso pode cair como uma pergunta, Pode cair lá como uma pergunta, como uma situação problema. Por exemplo, uma professora tem suspeitas que um aluno tem sofrido maus tratos. Como deve ser o procedimento da professora com base na instrução normativa SME 20 de 2020, Então a gente vai ver, porque isso pode cair como uma situação problema, claro que aí teria um texto, seria algo mais complexo, No sentido de talvez outras perguntas, colocadas. Eu vi, alguém me mandou alguma coisa assim que, como que a professora faria a comunicação? Bom, a professora não faz a comunicação ao Conselho Tutelar, quem faz é o gestor da unidade, tá? Isso está no ECA, então é importante ter isso em mente para não errar essa questão. Bom, vamos lá. Então, olha só, artigo 1, que vai estabelecer os procedimentos para a comunicação ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes matriculados na unidade da rede direta e da rede parceira também. Então, para os efeitos dessa instrução normativa, segue aí essas orientações aqui com relação às idades. Bebê, do nascimento até 2 anos de idade, então é chamado de bebê. Criança entre 2 e 12 anos incompletos, Então, o bebê até 2 anos, criança entre 2 e 12 e adolescente de 12 a 18 anos incompletos. É importante saber essa informação? Sim, é importante saber. Lembrando que no ECA, criança é até 12 anos de idade incompleto, tá? O ECA não tem essa distinção de bebê, Aqui a normativa distingue, coloca bebê até 2 anos de idade. No ECA você tem criança e adolescente, Então, criança vai de 0 até 12 anos de idade incompleto e adolescente de 12 aos 18 anos, A 18 anos incompleto, certo? Então, caberá à chefia imediata da unidade educacional comunicar os casos de suspeita, basta ter suspeita, ou confirmação de violência por meio de termo de notificação que tem no anexo único, tá? Então, basta ter a suspeita e veja que é o chefia imediata que comunica, tá? Por que é isso, professor? Por que um professor não pode ir lá e comunicar direto? Senão poderia virar meio bagunça, O agente escolar comunicar direto. Então, eles levam todos os casos para a chefia imediata, que é o gestor da unidade, e ele vai ali comunicar ao conselho tutelar através do termo de notificação. Então, voltando na nossa pergunta, como deveria proceder a professora? Identificado a suspeita ou o agente, o auxiliar, o agente escolar, o auxiliar escolar, o caso de violência, e basta ser suspeito, gente. Teve suspeita, comunica, tá? Teve suspeita, mas é uma suspeita, comunica, Porque aí vai se verificar se realmente aquela suspeita se confirma ou não. Olha, os funcionários, parágrafo 1, devem relatar à chefia os casos de suspeita ou confirmação de violência imediatamente após tomarem conhecimento do fato, sob pena de infração administrativa sujeita à multa no artigo 245 da Lei Federal 8.069, que é o ECA, tá? Então, tem que comunicar.
né? Olha só, é uma infração administrativa se você não comunicar. Tem que tomar conhecimento do fato, né? Tomou conhecimento do fato, tem que comunicar. Confirmação ou suspeita. Veja, então a pessoa vai ligar direto para o Conselho Tutelar? Não, ela vai comunicar à chefia, relatar à chefia, tá? Esse é o procedimento. A comunicação de que trata o CAPT deve ser mantida em sigilo com o intuito de preservar a intimidade e o interesse social, ficando a UE responsável por, aí a unidade educacional, comunicar as notificações ao Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem, na APA, acompanhar o caso, né, junto ao Conselho Tutelar e informar o Serviço de Saúde e Assistência Social da região. Então, isso aqui é o papel da unidade escolar, tá? Ela tem que fazer isso aqui, né? Comunicar ao NAPA, também acompanhar o caso junto ao Conselho e Assistência Social. Manter o devido sigilo em relação aos procedimentos de notificação, não compartilhando com a família ou responsável pela possível vítima. Então, teve suspeita. Você vai falar para a família? Não, né? Se a suspeita é que a família, que a agressão pode estar vindo ali da família, não dá para você. Deixa eu diminuir aqui, senão não vai aparecer. Não dá para você falar isso, né? Porque você pode comprometer a criança, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui foi modificado pela instrução número 21, tá? Então, devido sigilo, né? Não vai compartilhar isso com a família nesse momento. A comunicação ao Conselho Tutelar não está condicionada ao registro de boletim de ocorrência. Pode cair isso como pergunta, né? A comunicação está condicionada a registrar o boletim de ocorrência? Não, tá? Comunicação ao Conselho Tutelar é uma coisa, boletim de ocorrência é outra coisa, tá? Nos casos de violência física, né? Violência física, além das ações relacionadas ao artigo 2 dessa instrução normativa, a chefia imediata deverá também comunicar à vara da infância e juventude do domicílio da criança. Então, além do conselho tutelar, a vara da infância e juventude, se for caso de violência física, tá? Então, nesse caso, é comunicado pela chefia imediata, é bom sempre enfatizar isso, para a vara da infância e juventude, né? Por ocasião da suspeita ou revelação espontânea de caso de violência, compete à unidade educacional. O que compete ela fazer? Priorizar e proteger a intimidade e condições pessoais da vítima ou testemunha de violência, né? Zelar contra qualquer tipo de discriminação da vítima e seus familiares ou representantes legais, e registrar a manifestação da vítima ou testemunha e respeitar o seu silêncio quando for o caso, tá? Então, nesses casos aqui também, revelação espontânea, né? Que a pessoa mesmo conta esse caso de violência. Entregar cópia do termo de notificação depois de protocolado no Conselho Tutelar para o diretor regional de educação, para o responsável pela DRE, né? A DRE, como a gente também gosta de falar, que providenciará a ciência do supervisor escolar, né, e da referência da unidade e acionará os setores competentes para acompanhar a situação. Manter sigilo das informações recebidas da vítima ou testemunha de violência e adotar ações articuladas, intersecretariais, multidisciplinares, coordenadas e efetivas com a rede de proteção do território, voltadas ao acolhimento e atendimento integral às vítimas de violência. Que é essa rede de proteção, né? O Conselho Tutelar se insere nela, assistência social, saúde, né? Todo mundo está envolvido aí nessa rede de proteção, tá? A rede que atende aí e acolhe as crianças. Artigo 5. Artigo 5. Na hipótese de revelação espontânea de violência, o servidor envolvido deverá, mediante conhecimento da chefia imediato, ó, mediante o conhecimento. Lembra da nossa pergunta? O que deve fazer a professora? O primeiro ponto é comunicar a chefia imediata, tá? Depois, aí aqui, mediante o conhecimento, né, da chefia,
acolher a vítima, resguardando e protegendo o sofrimento de forma que receba tratamento digno. E interagir com a vítima de modo a assegurar a manutenção de sua confiança, a confiabilidade dos dados obtidos. Proporcionar espaço adequado e tempo para que a vítima exponha suas ideias. Buscar formas de esclarecer as eventuais dúvidas suscitadas pela vítima. Então, tudo isso aqui, por exemplo, é o papel que o professor pode fazer, né? Acolher a vítima, interagir com a vítima, né? Proporcionar espaço para que a vítima exponha suas ideias, buscar formas de esclarecer as eventuais dúvidas, né? Então, ali, para saber direito o que aconteceu, assegurar condições para a comunicação da criança e do adolescente com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, e preservar em consonância com a legislação vigente a identidade social, cultural, costumes e tradições quando se tratar de imigrantes ou povos pertencentes a comunidades tradicionais, né? Então, por que tem isso aqui, né, gente? Às vezes a gente tem que entender um pouco como funciona no país, né? Uma vez, foi até engraçado isso, um pai, a filha dele estava dando problema, eu chamei ele, ela era haitiana, né? Então, tava ali com comportamento adequado, e eu chamei ele para falar, né, orientar e tal. E aí ele falou assim, os professores não corrigem, né, não batem nas crianças. Eu falei, não pode, né? Então, às vezes, em outros países é permitido lá, né? A gente não sabe as regras, também não me aprofundei nesse tema. Mas, às vezes, lá no outro país, a criança pode até apanhar do professor, e aqui não, né? Aqui a lei não permite isso, então é importante também entender essas situações, né, que acontecem, tá? Bom, caberá, deixa eu passar aqui, caberá às diretorias, só um minutinho, vamos lá, caberá, peraí, vou botar a tela aqui, caberá às diretorias regionais de educação, e aí papel das DREs, né, acionar os setores da DRE, cuja atuação seja imprescindível para a garantia da execução dos procedimentos necessários à proteção integral da criança e do adolescente. Existem casos de violência que são muito graves, né? E aí requerem uma ação mais contundente. Apoiar a supervisão escolar no que concerne a orientação das equipes gestoras quanto à adoção das medidas previstas nessa instrução normativa, e aqui estamos falando do papel da DRE, né? Subsidiar as equipes da divisão dos Centros Educacionais Unificados, os CELs e da Educação Integral, de CEL, no trabalho da articulação da rede de proteção do território e desenvolvimento de ações voltadas para práticas de prevenção à violência, bem como no fortalecimento da atuação das comissões de mediação de conflito. Então, sempre aí buscar a prevenção, né? Isso que é importante. Promover, em conjunto com a divisão pedagógica, a DIPED, formação continuada envolvendo os servidores das UEs, tá? Isso, inclusive, sobre essas, né, instruções, como que deve se proceder. Contribuir com a equipe do NAAPA na realização e acompanhamento das equipes educacionais no acolhimento, cuidar do desenvolvimento de ações pedagógicas que promovam melhores condições de permanência e aprendizagem do bebê e adolescente vítima ou testemunha de violência, né? Não só aquele que sofre a violência, mas também como aquele que testemunha a violência. Estabelecer metas para a formação continuada e difusão dos conhecimentos para prevenção e o enfrentamento da violência. E artigo 7, caberá à SME COPED na APA divulgar, por meio de orientação normativa, as diretrizes para o desenvolvimento de autoproteção e da prevenção de ato de violência nas unidades da rede direta e rede parceira. Quando fala rede parceira, aqui são aquelas OCIPs, né, que tem algumas unidades de educação infantil.
promover ações de formação sobre temáticas relacionadas à prevenção, aos procedimentos e aos encaminhamentos definidos nesta instrução normativa. Sempre que aparecer sim aqui, a instrução normativa, né? Disponibilizar materiais informativos orientadores que promovam o enfrentamento e a prevenção da violência contra os estudantes. E aqui, artigo 8, caberá às equipes envolvidas aprofundar os conhecimentos quanto às diversas formas de violência contra estudantes, bebês, crianças e adolescentes, buscando formas de reconhecê-las, tendo como parâmetro os seguintes conceitos. É importante assim que a violência, quando ela ocorre, gente, você, a partir dos treinamentos, das capacitações, você vai identificando, né, como que acontece. Por exemplo, tem até um texto que está no concurso, né, fala sobre violência, muito bom, falando, né, como que você vai percebendo ali os sinais de que a criança está sofrendo algum abuso, né, principalmente abuso sexual, quando a criança está sofrendo algum tipo de violência, de agressão. Então você vai ali identificando, né, sinais de que a criança está realmente sofrendo, né? Criança, adolescente é um pouco talvez mais fácil, porque às vezes eles mesmos contam, né? E aí mostram as marcas, né? Já tive casos assim de tirar, de até pedir, registrei, né? Violências físicas que deixaram marcas realmente, e aí isso a gente vai aprendendo com as capacitações. Então, violência física, o que, que é? É entendida como ação infligida ao estudante que ofenda a sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico, né? Agressão mesmo. Já tive agressão por fio, por cabo de celular, né? Eu já peguei essas situações, queimadura de ferro, enfim. Então, isso é violência física, né? Nós estamos falando aqui, gente, da mãe que deu um tapinha no aluno e o aluno chorou. Não é isso, né? Porque muita gente confunde. E por que que fala que o tapinha é proibido? Não é. É porque, às vezes, o tapinha vira agressão. É agressão que deixa marcas, agressão que causa ferimentos. Essa aí é violência física, né? A violência química, que também acontece, que consiste na administração estudante por parte do responsável legal ou não, substâncias psicoativas ou medicamentos com o intuito de dominar, subjugar, inibir, conter, controlar, menosprezar ou ainda trazer para a vítima a culpa, ou pela intolerância do agressor às características de sua faixa etária, ou pelo comportamento que apresentam secundários e outras formas de violência que lhes são infligidas. Então, medicamentos, bebidas, né, drogas, enfim. Então, são às vezes utilizados aí, e isso caracteriza a violência química, muitas vezes atrelada à própria violência física, ao abuso, né? Então tem muitas dessas situações. E a violência psicológica, que é qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação ao estudante, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática, que é o bullying, né? O que é o bullying? O bullying é intimidação sistemática, aquilo que causa ali, que é feito com certa frequência, constância, e que causa sofrimento, dor à criança, tá? Então, às vezes, muita gente confunde o bullying. Duas crianças tiveram lá um desentendimento, uma xingou a outra. Isso é bullying. Não, calma, né? Isso ali foi um desentendimento. O bullying, assim, ele sempre xinga ele daquilo, sempre apelida, sempre humilha, sempre. Aí é bullying, né? Senão as pessoas tendem a banalizar o bullying. Chamou de chato, é bullying. Não, não é, né? Agora, se é sistematicamente a pessoa ficar ali, você é o mais chato da sala, você é o chatolino, você isso aqui, chegou o chato, aí é bullying, né? Por quê? Porque aí está uma intimidação sistemática, tá? Então, que possa comprometer o seu desenvolvimento psico ou emocional. Isso é violência psicológica, né?
Quando ele fala aqui de isolamento, humilhação, né? Eu peguei um caso que era o pai tinha um filho e uma enteada, né? Então ele não gostava da enteada, então ele comprava comida, bolo, sorvete e só para o filho dele. E a enteada não podia comer. Isso é uma espécie de violência psicológica, entendeu? Imagina, duas crianças pequenas, você coloca um sorvete e fala: não, isso aqui é só para você, isso aqui é para ele, para você não. Isso é uma violência psicológica, né? Porque a criança está ali sendo, né, segregada dentro da própria casa, né? Qualquer conduta que expõe o estudante direto ou indiretamente a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independente do ambiente em que cometido, particularmente quando isso a torna testemunha, né? Também, ó, criança que é testemunha de agressão, tá? Então, isso caracteriza aqui violência psicológica, certo? A violência sexual, né, que é muito comum, né, embora muita gente ache que não, e sempre ali, normalmente o agressor é uma pessoa próxima, né, normalmente parentes, entendido como qualquer conduta que induza ou constranja o estudante a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição de seu corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, tá? Então também está muito comum, embora a questão da internet, a violência sexual que acontece através das redes sociais, né? Então vamos lá, o abuso sexual, o que ele é? Entendido como toda ação que se utiliza do estudante para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Basta ter um ato libidinoso, não precisa ter conjunção carnal, né? Penetração, violação, nada disso. Toque, já é, né? Agora, só o ato, tá? Se a pessoa ali está expondo a criança nua, uma foto ou fazendo qualquer ato libidinoso, isso já é abuso sexual, né? Realizado de modo presencial ou por meio eletrônico. Olha aqui, ó. Também a internet é forma de abuso sexual. Ah, o cara fez pela internet e tal. É abuso sexual. Para estimulação sexual do agente ou terceiro, né? E aí tem também a exploração sexual comercial, entendido como do estudante em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio, incentivo de terceiro, de modo presencial ou por meio eletrônico. Então, por exemplo, que é muito comum lá, né? Ah, dá um celular para a menina ou para o menino, né? Isso é exploração sexual comercial, tá? Ou qualquer outro presente ou qualquer outra gratificação. E o mais grave aqui, né? Todos são graves, né? Não tem mais grave, aqui tudo é grave. É o tráfico de pessoas, entendido como recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento do estudante dentro do território nacional para estrangeiro, com o fim de exploração sexual mediante ameaça, uso de forma, de outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento da situação de vulnerabilidade, entrega ou aceitação de pagamento entre os casos previstos na legislação. Então, tráfico de pessoas também. Ah, professor, isso aí não ocorre no Brasil. Ocorre sim, né? E principalmente tráfico de pessoas com o intuito de transformar elas em empregadas ou empregados domésticos, né? Isso no Brasil era muito comum, tem diminuído porque tem tido uma fiscalização. Outro dia li até um livro sobre isso, né? Claro que é um romance, mas é uma pessoa que pegava uma menina no Nordeste, trazia para São Paulo, e aí essa menina virava empregada da casa, né? Inclusive sofreu abuso sexual do filho da mulher, engravidou, né? Então a história ela é uma ficção, mas ela retrata muito da realidade do que acontece aí no Brasil, né? Então isso também é tráfico de pessoas, tá? Quando você retira uma pessoa, porque a família não tem condição, sob aquela velha bondade falsa, né? Ah, nós vamos, a moça mora lá, não tem condição nenhuma, nós vamos trazer ela para cá, ela vira uma empregada da casa,
né? Trabalhando lá, passando, lavando, que era o caso dessa moça, dessa história, e ela sofreu, né, uma relação sexual lá com o filho da coisa, que de certa forma foi um abuso, e isso aí é também tráfico de pessoas. A violência institucional, que é aquela entendida, praticada por profissional que atua em instituições de qualquer natureza pública, parceira ou privada, por meio de ato ilegal ou omissivo que prejudique o atendimento estudante. Pode ser a escola, a saúde, o conselho tutelar, né, qualquer um. Vítima de violência, inclusive quando gerar revitimização. Isso é reviver a violência. Pode ser até pela polícia também, né? Então isso é violência institucional. A gente tem que ter muito cuidado quando tratar desses casos para não gerar revitimização, que é reviver a violência. Então tem que ter muito trato na hora de trabalhar essas questões. A violência negligencial, que também é importante aqui, entendida como as reiteradas falhas de pais ou responsáveis em prover as necessidades físicas, de saúde, educacionais e higiênicas dos estudantes ou supervisionar suas atividades de modo a prevenir riscos. Quando tal falha não é o resultado das condições de vida, além do seu controle, além da falta de acompanhamento, tratamento e não administração, ou administração inadequada de medicamentos. Professor, isso acontece muito, né? É a chamada violência negligencial. E por que ela ocorre, gente? É quando o pai e a mãe não acompanham as crianças, não atendem às suas necessidades físicas, saúde, de higiene, ou seja, elas não têm ali o zelo, né, com essas crianças. E a gente ouve muito isso, né? Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho. Não existe isso, né? Toda pessoa que trabalha tem que dar conta, né, dos seus filhos, porque senão isso é uma negligência, isso é uma violência. Criança que não vai no médico, criança que precisa ir e não vai, criança que tem medicamento, né, faz às vezes tratamento e não recebe isso. E aí o que diz aqui? Não é além, né, além do seu controle. Então, assim, não é resultado daquela condição social da pessoa que não consegue, por exemplo, comprar alimento, tá? Isso não é uma violência negligencial, isso é uma questão social. Agora, tem gente que tem condição, tem alimento em casa, às vezes não dá para o filho, às vezes não deixa, né, ali, então a criança ela é negligenciada, né? E a negligência também é uma violência. Violência entre as crianças e adolescentes, né? Então, aquela violência que ocorre entre crianças e adolescentes. Vamos dar exemplos aqui. Entendida como bullying, por exemplo, agressão física ou violência sexual, cujos encaminhamentos deverão considerar a condição peculiar da criança e do adolescente, com especial atenção para o processo de vitimização, que envolve tanto a vítima quanto o agressor, quando este ainda é uma criança ou adolescente. Então, o bullying, né, tem que ser aquilo que eu falei, não pode ser uma forma de dizer que tudo é bullying, né, porque as pessoas estão assim com essa ideia que tudo é bullying. Bullying é uma intimidação sistemática, tá? Mas tem que ser cuidado. E a violência autoinfligida é a manifestação do desejo suicida, autoagressões, tentativa de suicídio, né? Aquelas crianças que às vezes tiram o apontador, né, e fazem cortes, aquilo ali é automutilação, né? Então, também os desejos de suicídio, enfim, que tem aumentado aí bastante no Brasil em virtude de situações de depressão, situações de ansiedade, né? Então, isso tem aumentado bastante. A violência estrutural, e é importante esse texto porque ele traz todos os tipos de violência, entendida como a restrição dos acessos aos direitos básicos decorrentes das estruturas do sistema econômico, social e político, tornando a vítima dessa violência mais vulnerável ao sofrimento e à morte, né? A condição social da pessoa ali. E o trabalho infantil,
que é entendido como qualquer trabalho, inclusive o doméstico. Olha aqui o doméstico, né? Olha aqui o doméstico, realizado por crianças e adolescentes, né? Abaixo da idade mínima permitida, atividades insalubres ou perigosas, que expõem esforços físicos intensos, longa jornada de trabalho noturno, calor, exposição ao fogo, posições antiergonômicas, movimentos repetitivos, tracionamento da coluna vertebral e sobrecarga muscular. Também as pessoas falam assim, então, as pessoas sempre vão do 8 ao 80, né? Então eu não posso mandar o meu filho lavar uma louça. Não, isso não é trabalho doméstico, né? A criança lavar uma louça, por exemplo, um adolescente lavar uma louça, né? Você não vai pedir para uma criança de 2 anos lavar uma louça, né? Também tem que ter bom senso. Vou pedir para minha filha que tem 4 anos, que não alcança nem a pia, porque aí é um esforço para ela, né? Ela não alcança, aí é um esforço, não tem posição para ela. Então tem que ter razoabilidade, né? Eu tenho uma filha de 14 anos e ela lava a louça. Isso é trabalho doméstico? Não. Trabalho doméstico é aquela criança que chegou em casa, aí vai varrer a casa, vai lavar a louça, vai lavar roupa, fica o dia inteiro trabalhando, né? É o caso que eu contei do livro. Aquilo é trabalho doméstico. A menina foi retirada lá do Nordeste, veio para São Paulo. A rotina dela na casa era acordar, passar roupa, lavar roupa, recolher as coisas, dar comida, preparar o café. Ela era uma empregada doméstica, só que ela só tinha 14 anos. Isso é trabalho doméstico. Tá? E não remunerado, né? Além de ser trabalho escravo, porque trabalhava pela moradia e pela comida. Né? Então é trabalho escravo, além de tudo. Então, criança no semáforo pedindo dinheiro, vendendo bala. Isso é trabalho infantil. Isso é trabalho infantil porque ela está lá num local insalubre, né? Insalubre assim, perigoso, na rua, né? Não insalubre, mas é perigoso. E aí é uma situação delicada, né? Porque a criança ela pode estar exposta lá, tá na rua, tá sem supervisão, né? Então tudo isso aqui trabalho infantil, tem esses detalhes, né? O meu filho está me ajudando na oficina mecânica. Opa, a oficina mecânica é um trabalho perigoso, né? Tem coisas perigosas ali. Então, como é que isso é feito? Tem que ter todo um cuidado, né? Ele não pode fazer nada? Não, ele pode ali entender as coisas, observar, mas você não pode expor ele a esforço físico, longas jornadas, porque ele tem que estudar, ele tem que, né, se preparar, enfim. Então, as pessoas às vezes levam, mas no meu tempo eu trabalhava, né? Então, as pessoas, é aquilo que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de responder uma prova para não ficar fazendo esse tipo de relação do passado com hoje, né? Senão você erra a questão. Então, você tem que responder de acordo com os documentos que estão colocados, de acordo com a legislação vigente, né? Não adianta você pensar no passado, não adianta você pensar nisso. É porque as pessoas, é o que eu falo, tem que sempre ter razoabilidade naquilo que você faz, né? Nem 8 nem 80. Minha filha, ela vai lavar uma louça, vai organizar a cama dela, o quarto dela, as coisas dela. Isso é trabalho doméstico? Não. Agora, se a criança o dia inteiro passa numa rotina semanal de lavar roupa, de passar, de não sei o quê, aí é trabalho doméstico, né? Bom, sem prejuízo das ações previstas na instituição normativa, os casos de ausência dos estudantes devem ser tratados em consonância com a legislação específica de que trata a vida escolar dos estudantes. E as chefias imediatas, né, as chefias imediatas deverão dar ciência da instrução normativa a todos os servidores. Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela DRE. Caso necessário, será ouvida a SMI Coped NAPA. E a instrução normativa entrou em vigor revogando a 5.512, tá? Gente, é isso. Eu sempre dou esse conselho para o pessoal, e nós vivemos numa época que as pessoas estão muito de um lado, de outro, né? A própria polarização política deixou as pessoas assim. Então, às vezes, a pessoa, eu não aceito isso e tal. Gente, você vai prestar um concurso. Existe uma série de regras e instruções da prefeitura. Existe o ECA. Né? Então, não é aquilo que você deseja. Quando a gente é servidor público,
A gente tem que fazer aquilo que está na lei, né? Uma vez até foi motivo de eu explicar isso para uma mãe, ela ficou com raiva de mim. Eu falei, mãe, eu não posso fazer isso. Ela, por que não pode? Você é o diretor, você pode fazer. Eu falei, eu só posso fazer o que está com base na lei. Eu não posso fazer algo que não é legal, né? Ela queria que eu ajeitasse uma situação para ela e a situação era ilegal. Eu falei, eu não posso fazer isso. Então, por que, gente? A gente, quando é servidor público, né, isso não significa que a gente não comete erros, não, mas a gente tem que tentar sempre se pautar pela lei. E quem vai trabalhar no serviço público tem que se pautar pela lei, né, pelas normas, pelas instruções normativas, pelas resoluções, por tudo aquilo que norteia o nosso trabalho. E quando a gente vai fazer uma prova, a gente também tem que ter esse pensamento, certo? Então, como tem dissertativa, as pessoas têm que ter cuidado, né, na hora de exprimir suas opiniões ali, não que não possa, mas se você não consegue justificar com muita propriedade um pensamento divergente de toda a documentação que instrui, com certeza a sua nota não será boa numa questão ou até zerada, tá? Porque as perguntas vê que de acordo com a instrução normativa, qual seria o procedimento do professor? Pode o professor ir lá e comunicar direto ao conselho tutelar? Ai, fiquei tão indignada que peguei o telefone e liguei diretamente para o conselho tutelar. Pode? Não. Ela tem que comunicar ao gestor, ao dirigente da unidade, tá? E esse é o procedimento. Aí as pessoas ficam pensando, se ele não fizer nada? Aí existem outros procedimentos quando o gestor não faz nada, tá? Que não estão colocados aí nessa instrução normativa, mas que estão em outros documentos, como Estatuto do Servidor Público, né? Quando você recebe uma denúncia e você não faz nada, o que acontece? Então, tudo isso está lá, né? Então, o próprio servidor pode, o dirigente se omitiu, eu vou falar com o chefe do chefe, né? Porque aí eu comunico, por exemplo, ao supervisor, que fala, eu comuniquei, não fizeram nada, né? Então, isso é importante e, claro, também é o papel do dirigente avaliar a situação. Então, ele vai avaliar ali, poxa, isso aqui, vamos lá, suspeita realmente, vamos encaminhar, né? Ou ele chamar a criança, o professor, vamos ouvir, vamos tentar conhecer mais um pouquinho do fato para ter mais, né, propriedade no que a gente vai relatar. Então, sempre precisa relatar, mesmo que seja suspeita ou você tem ali a presença realmente de algum indício de agressão, né? Alguma marca, alguma coisa. Tá bom? Grande abraço, sucesso aí no concurso para vocês. Espero ver vocês aprovados, né? Com um relato lá no canal. Aprovei, passei, tá bom? Até mais.